André Luiz é a sequência do livro dos médiuns. Então vamos ler para nós aprendermos. Porque nesse livro Libertação, aonde eles estão cuidando do caso da Margarida, e eles levam a Margarida na igreja, vai aquele bando de espírito dentro do carro, dando risada, balderna. Quando chegam dentro da igreja, o sacerdote, quando ele pega a hóstia e levanta, fica escuro. Mas André Luiz notou que havia o evangelho sobre ali o lugar que o padre faz a missa, e dali saía uma luz muito forte que subia, e que descia outro tanto de raio de luz. Aquilo deu assim um alívio. E eles observaram que tinha uma senhora, tão sincera na fé, ela foi para orar, para pedir mesmo a Deus. E quando o sacerdote pôs a hóstia na sua boca, virou assim um foco de luz. Isto era sinceridade, mostrando que o mal jamais vence o bem. Mas não valeu nada. Então aqueles espíritos, eles estavam muito atentos, porque eles queriam fazer que Margarida se suicidasse. Era o objetivo deles. E ela estava por um triz, porque ela não aguentava mais. Tinham 60 espíritos perto dela, fora os ovoides. Então resolveram levá-la num médium, não é? Que cobrava. Eles chamam de... Eles arrumam tanto nome, não é? É médium, não adianta eu falar assim, é uma pessoa que trabalha com o psíquico, é uma terapia, não sei o quê. Gente, é médium, vamos simplificar. E ele cobrava. Então o espírito que assistia aquele médium confabulava com aqueles espíritos que obsediavam a Margarida e dizia para eles: vamos fazer assim, assim, assim. E ele perguntava: o que você quer que nós passamos para o médium? E ele falava: fala qualquer coisa aí, porque não vai adiantar mesmo. E o médium então falou que era tudo do psíquico dela, que era tudo por causa da mente dela, que era fraca, que ela tinha que reagir. Quer dizer, ela saiu mais cansada de quando entrou. E fora o dinheiro que deixa nesses lugares. Mas Gúbio saiu, Gúbio era o mentor do livro. Ele sai e vai à procura de ajuda. E aí o médico que foi atendê-la naquele dia deu uma sugestão, que procurasse o kardecismo, que procurasse a casa espírita. E a levaram. Aí foi tudo preparado. Os médios de incorporação estavam destinados a incorporar naquela noite para ajudar no caso de Margarida. E havia naquele centro uma médium fabulosa, que através dela um espírito que mais obsediava é que recebeu o esclarecimento. Mas ela tinha um ponto muito fraco, era os ciúmes do marido, porque ele era o coordenador da equipe. Então, assim que ela dorme, os espíritos estavam esperando 2 espíritos fora da casa espírita. Não tinha nada a ver com o caso da Margarida. E a levaram. E ela olhou e eles disse: quem são vocês? Nós somos os seus mentores. E nós estamos compadecidas por tanto sofrimento que vemos em você. E foi falando: você sofre muito. O seu marido a engana toda hora, todo instante, não vê quanta mulher em volta dele. Ele nem te percebe mais. E ela, tão ingênua, estava caindo naquela conversa. Olha só, gente, ela já trabalhava como médium. Mas André Luiz fica aflito e diz: e se nós fizer ela voltar para o corpo? E se nós aplicarmos um passe nesse momento, desligando a mente dela desses espíritos? Então Gúbio disse: não podemos, deixa para que ela aprenda a lição. Olha como é interessante, não é? Porque como que uma pessoa trabalhando para Jesus pode encher o coração de tantos ciúmes, de tanta raiva? O objetivo dos espíritos, aqueles 2, era justamente tirá-la da equipe, porque daí ia faltar médium. Porque nesses casos difíceis,
O médio de incorporação é essencial, não tem como. Nós mesmos aqui na casa, não é? Quantas vezes que nós encaminhamos pessoas até para a mesa, porque estão tão sobrecarregados, estão tão negativos, que é necessário colocá-los na mesa. Para que a mesa, formando uma corrente positiva, puxe um pouco daquelas vibrações. Porque os espíritos que estão acompanhando aquelas criaturas já foram detidos. E aí, a pouco, eles vão incorporar e conversar com o dirigente, conversar com aqueles que estão esclarecendo na mesa. Até o Chico dizia assim, não fala doutrinar. Nós não doutrinamos ninguém. Nós apenas esclarecemos. Está neles aceitar ou não. Aí, a coisa já ia tão assim, avultada em cima daquela médium, que aí Gúbio interferiu. E fez com que o marido, que estava assistindo uma reunião de espíritos superiores, para ele se preparar, não é, para a casa espírita, para ele continuar as tarefas, estava até aguardando. Ele até comenta como eu queria que ela estivesse aqui conosco. Mas, infelizmente, foi os ciúmes que estava deixando ela daquela forma. Então, fez com que o marido voltasse para o corpo. Gúbio fez com que ela também voltasse para o corpo, e ela acordou, num choro que dava dó. Quem vê pensa que tudo é verdade. E o pobre do marido não estava nem imaginando essas coisas. Queria só cumprir as tarefas. Porque o médium na casa espírita, ele tem que ser receptivo. Tanto a mulher como o homem. Nós não podemos olhar para as pessoas e querer mostrar os defeitos dessa pessoa. Nós temos que olhar os nossos, ser bastante enérgicos com o nosso. Então, ela chorando tanto, ele pergunta, mas por que você está chorando? E ela então desabafa. Ela era tão infeliz porque ele traía ela. Olha como aqueles espíritos fizeram. Porque essas entidades, elas sabem falar palavras afáveis. Sabem falar, gente, como ninguém, palavras bonitas. E passam então a fazer a confusão. Os lares precisam fazer evangelho no lar. O evangelho no lar dá uma certa sustentação. Principalmente quem tem filhos pré-adolescentes, né? Então, a verdade é que tem que fazer desde pequeno. Para quando chegar na adolescência, ser mais fácil a doutrinação dos pais com esses filhos. Mas, gente, colocando aqui alguns casos de obsessão, lá em Uberaba, certa vez, era uma coisa terrível. Porque o pai começou a beber, mas beber tanto o chefe da família. De repente, a mãe, que no começo não gostava, começou a beber. Os 2 filhos mais velhos começaram a beber. E o que era pior, de tudo, eles não percebiam. Só que quando o pai da família bebia, ele tocava piano divinamente, só quando estava alcoolizado. Dava dó de ver a destruição da família. Foi quando uma casa espírita de Uberaba passou a interferir para poder ajudar. E num trabalho de desobsessão, que toda casa espírita deve ter um trabalho assim. Deve marcar um dia por semana, não é? E naquele horário, naquele momento, entrar em oração. Fazerem um trabalho conforme diz Kardec, inclusive o próprio André Luiz. Então, aquela casa espírita começou a interceder na vida daquela família, pelo sofrimento que eles apresentavam. E acontece que chegou um ponto que eles foram convidados a vir no trabalho. E quando eles estavam ali, o médium incorporou, falando o italiano. Falava que ninguém entendia. Mas o doutrinador, que era muito hábil, pediu a ele que se acalmasse e falasse mais calmo, para que eles pudessem entender, inclusive, o dialeto da Itália. E ela então obedeceu.
E ele percebeu que ela que comandava tudo na vida daquela família. E aí o médium perguntou para ela: minha irmã, por que você quer tanto mal a ele, a ela, e o que você está fazendo com esses filhos? Por que isso? Aí ela relata uma história. Ela diz assim: nós estávamos todos encarnados na Itália e fiquei órfã de pai e mãe, e tinha uma irmã mais nova que ficou sob a minha tutela. Eu queria essa irmã como se fosse uma filha. Quando ele apareceu na minha vida, prometendo casamento, jurando amor eterno, e eu fui entrando na conversa dele. Eu era pianista, eu vivia da música, e estava passando para minha irmã, que era tão amada por mim, tudo que eu sabia a respeito do piano. Mas ele não teve piedade. Ele era amante da esposa de hoje. E os dois, então, conversando, resolveram que ele ia seduzir eu e a minha irmã, para que ele ficasse com toda a fortuna que herdamos de nossos pais.